Eu vou conversar agora com Cíntia Santos. A Cíntia, ela é diretora do Departamento Técnico e Científico da AEAGO, Associação dos Engenheiros Agrônomos de Goiás, e ela vai falar sobre um tema interessante, ela vai falar sobre o Código Florestal Brasileiro. Cíntia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, e você? Então tá bom, tô ótimo. Ô Cíntia, tem muita gente ainda que faz algumas confusões com essa nova legislação do Código Florestal Brasileiro, em detrimento das normas que eram, por exemplo, desde o ano passado, retrasado. Quer dizer, houve algumas alterações, houve algumas mudanças. Como é que está o Código Florestal Brasileiro hoje, principalmente quando uma pessoa, um produtor, tem um rio, um ribeirão na propriedade dele? Você tocou numa questão interessante. Questão de ter havido mudanças, realmente houveram mudanças. Quando a gente fala, por exemplo, nessa questão dos córregos, a gente fala em preservação permanente das áreas ao longo dos cursos d'água. A legislação diz, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, um córrego de até 10 metros numa propriedade. 10 metros de largura. De largura. A preservação permanente desse córrego, então, tem que ser 30 metros de cada lado. Isso não mudou, isso continua a mesma coisa. O que mudou é a recomposição, a recuperação dessa preservação permanente não preservada. A antiga legislação falava que a gente teria que recuperar os mesmos 30 metros. O que acontece hoje? Hoje a legislação fala que você vai recuperar dependendo do tamanho do módulo fiscal do seu imóvel rural. Vamos dar um exemplo, Jussara? Jussara tem um módulo fiscal de 45 hectares. Porque dependendo da região é o tamanho desse módulo fiscal, né? Isso. Então a gente pode pegar um exemplo. Se você pegar um córrego de 10 metros, você tiver a sua propriedade até um módulo fiscal, você tiver um módulo fiscal, você vai recuperar 5 metros de preservação permanente. 5 metros de cada lado. De cada lado. O restante, o que acontece? Você vai continuar com as mesmas atividades agro-silvio-pastoris que você já estava acostumado a conduzir. Por exemplo, Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta. O módulo fiscal lá em Jussara são quantos? 45. 45 hectares. Isso. Em outra região, por exemplo, São Miguel do Araguaia, é diferente? É diferente. Eu não me lembro bem em São Miguel, mas eu creio que deve ser o mesmo Porangatu, parece 60 hectares o módulo. Isso é uma coisa interessante, porque o tamanho do imóvel lá em Jussara, por exemplo, 2 módulos, 3 módulos, é diferente do imóvel lá em São Miguel. E é isso que muitas vezes a gente pergunta, né? Às vezes você vai recuperar a preservação permanente de um curso d'água bem largo, às vezes 5 metros apenas. Ao passo que às vezes você está em outra região que o módulo fiscal é menor, você vai recuperar uma preservação permanente maior. Então isso aí deu muito assim, margem para brigas, para discussões, por conta da questão dos módulos fiscais. Quer dizer, então, que hoje uma pessoa ele pode fazer uma recuperação errada na propriedade dele por falta de conhecimento. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Justamente, hoje tem que levar em conta esses módulos fiscais. E o interessante é que como às vezes você tem uma propriedade, esse dono dessa propriedade divide com o outro, o vizinho dele muitas vezes está recuperando um determinado quantitativo de preservação permanente, ao passo que ele está recuperando ou mais ou menos que ele, sendo que são confrontantes. E como é que faz, Cíntia, nisso aí? Isso aí influencia no próprio cadastro ambiental rural, não influencia? Porque no cadastro ambiental rural, o que acontece? A recuperação, na hora que você envia aqueles arquivos para o CAR, ele vai te perguntar a largura do córrego e o próprio sistema do CAR vai delimitar essa preservação permanente de acordo com o módulo. Você, a vez passada que você esteve aqui no programa, você me falou um item aí, um problema, e eu fiquei muito preocupado com isso. Você me falou que tem muita gente fazendo o cadastro ambiental rural errado. Primeira coisa é por não conhecer a legislação, porque a gente sabe que as pessoas têm a preguiça de ler. E realmente estão fazendo errado, a gente tem visto assim, trabalho de outros profissionais, entre aspas, a gente pode falar, que muitas vezes aquela
o cadastro daquele imóvel, muitas vezes ele cai deslocado na imagem satélite. Ô, Cíntia, nós podíamos fazer uma coisa. No próximo programa, na próxima semana, você poderia vir aqui dar algumas dicas para quem já fez e para quem vai fazer ainda. Pode ser? Pode ser. Então vamos combinar que no próximo programa você vai falar das dicas do cadastro ambiental rural, ok? Vamos sim. Cíntia, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no nosso programa e até o próximo. E eu que agradeço e a EAGRO também. E depois do intervalo, você vai conhecer o que é um trabalho profissional na produção de genética de alta qualidade e aumentam os negócios de commodities agrícolas na BMF. É um minutinho só, eu volto já.